Quero compartilhar com vocês algo que está no meu coração sobre a gente se alinhar na agenda de Deus. A gente permanecer inabalável nessa agenda de Deus. 2 semanas atrás, quando terminou o culto, uma família veio e pediu: pastor, você pode servir a ceia para a nossa líder dos orfanatos? Ela está com a mãe em uma situação, vencendo um câncer. Segundo os médicos, o estado é terminal e eles estão revezando para cuidar da mãe. A mãe dela foi uma senhora que se converteu na igreja da avó da Naine. E uma mulher que serviu por muitos anos, e quando nós começamos a vida plena, ela veio para cá. E alguns anos atrás ela sentiu de retornar para a igreja da avó da Naine para ajudar. A avó da Naine pastoreia ainda até hoje, com 86 anos de idade. E ela tem sido uma serva fiel, ajudando na velhice da pastora Irene. E algum tempo atrás, ela descobriu um câncer severo no cérebro. Fez algumas cirurgias. E eu estou nessa série inabalável e a gente vai servir a ceia, então, depois do culto da noite nessa casa. E quando nós chegamos lá, eu achei que ia encontrar um clima muito pesado, apesar de tamanha dor que essa família está enfrentando. E de repente eu encontro uma família encorajada, uma família cheia de fé. A Isabela, o Alexandre, que são os líderes do Ministério de Orfanatos aqui, eles estavam lá dizendo: pastor, Deus é tão fiel. E eles compartilharam algumas coisas que mexeu comigo. Quando eu saí dessa visita, eu fiquei tão impactado, eu falei para a Naine, eu falei: amor, que tipo de igreja nós agora estamos construindo? Que tipo de mensagem nós agora estamos pregando? E eu confesso que eu fui numa crise até em casa, porque ao ouvir a história dessa família, a Isabela estava dizendo: pastor, minha mãe, quando descobriu o câncer e as coisas começaram a evoluir, ela disse algo para nós: nunca deixe ninguém zombar do meu Deus se a cura não vier. Se por acaso chegar num estado em que eu não tenha mais condições de responder, nunca deixe ninguém dizer que Deus não fez. Porque se Deus não me curou para essa terra, Ele me curou para a eternidade toda. Eu disse: é mesmo, Isabela? E ela disse: pastor, e ela falou: não permitam. Porque algumas pessoas vão dizer assim: Deus não te curou, você não foi serva de Deus a vida toda, e porque você está enfrentando esse problema? Ela disse: nunca deixe isso acontecer. Fiquei tão impactado com aquilo. Eu estou na série Inabalável, tenho falado sobre uma fé inabalável, ter um cristianismo inabalável, e eu encontro isso expresso no meio da dor ali naquela casa. Então, quando fui servir a ceia, eu dei um exemplo. Eu disse: olha, eu sinto que Deus está calçando os pés de vocês, Isabela, com as sandálias do Evangelho da Paz. Vocês vão passar por espinhos, vocês vão passar por caminhos pedregosos, mas vocês nem vão sentir. Vocês vão passar por isso e vocês vão ser fortes, e o Senhor vai proteger os pés de vocês. E ela disse: pastor, o que é interessante aqui, enquanto você falava, eu lembrava da minha mãe, dizendo: toda vez que nós saíamos de casa, ela revestia a gente com as armaduras do Espírito. Ela colocava o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade. Ela colocava o escudo da fé, a espada do Espírito. Ela calçava os nossos pés com as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. E eu me lembro todas as vezes que a gente ia para a escola, que a gente ia, ela disse: Deus vai proteger vocês, vocês precisam estar preparados para a batalha que vocês vão enfrentar. E desde pequenininho ela ia colocando essa armadura. Então, quando você disse sobre as sandálias, tive a memória da minha mãe colocando espiritualmente as sandálias nos nossos pés. Eu saí de lá dizendo para a Naine, falei: amor, será que nós estamos levando uma igreja a ser inabalável quando o caos chega? Será que nós estamos construindo uma igreja que é inabalável quando um câncer chega? Será que os pais estão entendendo a questão espiritual de conduzir seus filhos na presença de Deus? Porque eu estive na igreja da avó da Naine, agora mesmo, não tem telão, não tem um grupo de louvor afinadíssimo,
não tem uma pregação com 5 pontos, com séries, não tem nada disso. Mas eu me lembro o evangelho que alcançou meu coração na simplicidade de uma mulher que às vezes pregava o mesmo texto 10 vezes durante o ano, 15 vezes durante o ano. Uma mulher que não tinha uma eloquência, mas tinha poder de Deus. E o evangelho que ela pregou, que alcançou o meu coração, alcançou o coração da mãe dessa menina, da Isabel, a mãe da Isabela. É o evangelho que sustenta e me sustenta no momento da adversidade. E a pergunta para nós nesses dias é: que tipo de evangelho eu estou pregando e que tipo de evangelho você está recebendo? Que estrutura você para o dia mau? Que estrutura a sua vida, a sua fé? Que enraiza você no dia mau, do qual você pode dizer, no meio do desemprego, no meio da tribulação, no meio da dor, no meio de uma situação que não tem resposta, você pode dizer: eu sou inabalável. Porque o evangelho, ele não é apenas, eu não frequento uma igreja porque ela é o hype da onda. Eu não frequento uma igreja porque as pessoas que estão lá, elas têm uma estrutura, as crianças têm uma estrutura, a gente tem uma coisa tecnológica. Não, o evangelho que eu estou vivendo, o evangelho que está sendo pregado, o evangelho que eu estou recebendo é poder de Deus. É poder de Deus para quebrar a estrutura do meu eu. É poder de Deus para mostrar que eu sou forte e corajoso naquele que me chamou. É poder de Deus que me reveste da armadura de Deus para que eu possa resistir o dia mau. E há algo que a avó da Naine talvez nem sabia, que o que ela estava pregando iria construir uma mulher tão firme e inabalável. Pessoas firmes e inabaláveis. Queridos, porque a mensagem que nós recebemos, ela precisa ter um solo que vai receber a semente e vai produzir bons frutos, que vai dizer: Senhor, eu estou contigo. E é por isso que eu quero, junto com você hoje, entender um pouquinho dessa agenda de Deus. A gente está alinhado, porque muitas vezes a gente está tão agitado, a gente está tão perdido. A gente tem uma semana construindo agenda, a gente tem uma semana pensando em estrutura, a gente tem uma semana trabalhando por tantas coisas, a gente tem uma semana agitada fazendo listas de compras, pensando no que vai ser do futuro, pensando para onde a gente vai, e de repente a gente preenche com reuniões, com desafios, com tantas coisas, cumprindo tarefas. E a gente esquece que tem uma agenda de Deus para nós. Tem uma agenda do céu para nós. E muitas vezes, depois de tanta agitação, a gente termina o domingo à noite, depois de ter vindo para a igreja, pensando em começar a próxima semana, parece com vazio, sem propósito. E queridos, hoje, talvez o problema da maioria de nós não seja falta de tempo, mas falta de alinhamento com uma agenda que é uma agenda de Deus. Eu quero compartilhar com vocês sobre como nós podemos, pelo menos, entender 3 coisas para ter uma fé inabalável, para estar firme no dia mau. Eu penso que algumas coisas a gente precisa rasgar em nossa vida, e uma delas é a nossa agenda. E eu quero que você entenda o que é a agenda de Deus. Deus quer ter um relacionamento com o homem, Deus quer ter um relacionamento com a família, Deus quer ter um relacionamento. Ele não quer você numa estrutura religiosa, Ele não quer ver você apenas numa instituição chamada igreja, Ele quer ver você sendo igreja. Ele quer ver você sendo filho. E Deus tem uma agenda, porque Ele construiu todo o projeto para a humanidade pensando em ter relacionamento com o homem. Quando Ele cria Adão e Eva, a Bíblia diz que Ele então, na virada do dia, Ele andava com o homem, Ele visitava o homem, Ele estava tendo comunhão com o homem. É um prazer de Deus relacionamento, é um prazer de Deus caminhar com o homem. E o homem então dá ouvido
ao engano. O homem, Adão deu ouvido à serpente, Eva deu ouvido à serpente, Adão deu ouvido a Eva, e o engano se estabeleceu, tirando o homem do propósito dele, do propósito de Deus para a sua vida. A agenda de Deus era relacionamento, e o homem foge disso. E quando o homem foge desse relacionamento com Deus, Deus muda a agenda. E Ele coloca ali no início uma proposta de comunhão e relacionamento. E no início Ele já traz uma intervenção na agenda de Deus, que o homem quebrou, que o diabo quebrou. Deus coloca uma resposta. E a resposta está em Gênesis 3,15. Quando o homem peca, Deus já prepara um novo momento na agenda dele, no propósito eterno dele. Em Gênesis 3,15, mostra a queda do homem, e Deus dá uma palavra para o homem e para a mulher. E Ele diz: porém inimizade entre você e a mulher. Esse versículo é um dos versículos mais importantes de toda a Bíblia, porque esse versículo está falando sobre Cristo. No início, quando o homem quebra a agenda de Deus de relacionamento, de comunhão, de redenção, Deus diz: nada quebra o meu propósito. Nenhum câncer quebra o meu propósito, nenhum desemprego, nenhuma traição, nenhum casamento quebrado, nada quebra a minha agenda. Eu tenho redenção no meio do caos. E Deus aponta para Cristo logo no início, e Ele diz: porém inimizade entre você e a mulher. É uma declaração sobre a serpente, e está falando, porque ali era o inimigo, era o diabo, era Satanás. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Se você vai mais fundo nesse texto, você vai entender que a mulher não consegue ter descendente, o homem é que tem descendente. Porque descendente aqui é a palavra para semente. É por isso que o texto não fazia sentido até que a agenda de Deus é revelada em Cristo. Porque diz: eu colocarei inimizade entre a tua semente e a semente da mulher. Quem dá semente para reprodução é o homem. Mas como você já sabe, Jesus não foi gerado por uma semente de homem. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da mulher. Toda a agenda de Deus já estava preparada. E quando Isaías profetiza que de uma virgem nasceria o Salvador, nasceria o Messias, isso também não fazia sentido. Mas Deus estava revelando no processo o que Ele já tinha prometido no início. E eu quero que você entre comigo nisso, porque nesse momento existe uma palavra até do que iria acontecer na cruz do Calvário. Ele vai ferir a sua cabeça, mas você vai ferir o seu calcanhar, mas você vai pisar na cabeça dele. E isso foi o que aconteceu na cruz do Calvário. Satanás tentou destruir Jesus e Jesus pisa na cabeça da serpente. Na agenda de Deus nós vemos um processo. Deus criando o homem para relacionamento, o inimigo e o próprio homem se afastando de Deus, porque o inimigo não faz nada sozinho. Eu preguei para vocês sobre isso. O inimigo precisa da nossa decisão em dar parte das nossas escolhas para ele. E quando mesmo o homem e o inimigo quebram a agenda de Deus, Deus então estabelece Cristo, já no início. E Ele constrói toda a história apontando para Cristo. Na agenda de Deus você encontra Noé, depois você encontra Abraão, depois você encontra Davi, depois você encontra os profetas, depois você encontra João Batista, e até que chega o momento da agenda de Deus se tornar plena. E o apóstolo Paulo fala isso em Gálatas capítulo 4, versículo 4 em diante, que diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. Diga comigo: o Espírito do seu Filho. Olha que poderoso isso, gente. E ele clama:
Só pode clamar Abba Pai quem tem o Espírito do Filho dentro, quem entregou a sua vida para Cristo, quem entrou na agenda de Deus, quem está alinhado com o propósito de Deus. Então nós podemos dizer, aqueles que receberam o Espírito do Filho, podem dizer Abba Pai. Abba quer dizer paizinho. De novo Deus chamando para relacionamento. De novo Deus dizendo, eu quero vocês perto. Abba Pai. Assim você já não é mais escravo. Você não está debaixo mais da lei, você não está debaixo mais da queda, você não está debaixo mais do erro de alguém, você não está debaixo nem dos seus próprios erros. Agora você já não é mais escravo, mas você é filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Irmãos, se a palavra é viva, e ela é, a plenitude do tempo aconteceu, Deus preparou tudo para que quando Jesus viesse, a plenitude do tempo se cumprisse em Cristo. E é por isso que nós precisamos entender que a nossa vida e a nossa agenda tem que estar alinhado com a agenda de Deus que está apontando para Cristo. Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito maior do que Deus se adaptar à tua vontade e à tua agenda. Muitas vezes o que acontece é que nós criamos os nossos próprios roteiros, scripts. Nós fazemos nossas próprias escolhas. Nós construímos nossas próprias torres. E nós estamos governando a nossa própria história. A partir do momento que você decide andar com Cristo, a partir do momento que você decide retornar sua vida para um propósito maior, parte dessa entrega é não governar mais. Parte dessa história com Deus é você dizer, Senhor, eu não vou preparar os meus planos e pedir para que o Senhor abençoe. Eu não vou criar as minhas vontades e dizer, Senhor, agora o Senhor pode abençoar. Eu não vou entrar em portas e depois pedir, Senhor, eu entrei nessa porta, agora o Senhor pode dar um jeito para isso. Essa é a tua agenda. A agenda de Deus nunca está no controle do homem. E tem coisas na agenda de Deus que Ele revela parcialmente. Em toda a história de Deus, o inimigo não estava entendendo o que significava a profecia de Gênesis 3,15. Como que vai ser uma semente vinda de uma mulher? Impossível. Como que ele vai ser ferido no calcanhar e depois ele vai pisar a cabeça? Não fazia sentido, até que o que o inimigo roubou no jardim do Éden, no jardim do sepulcro, Deus restaura tudo em Cristo Jesus. Tudo em Cristo Jesus. Porque quando no jardim do sepulcro parecia que Satanás tinha colocado um veneno picando o calcanhar de Cristo, morreu, 3 dias, não há mais solução. Quando as mulheres chegaram no jardim do sepulcro e elas ouviram daquele anjo, daquele que estava lá, diz assim, quem vocês procuram? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Naquele momento, a plenitude dos tempos, todo o plano de Deus, tudo que Deus estava encobrindo e revelando pelos seus profetas, com uma parte aqui, com uma abertura ali, quando Isaías profetiza, nascerá de uma virgem, o governo vai estar sobre os seus ombros. Satanás não estava entendendo nada daquilo. Mas agora, quando Jesus morre naquela cruz, e ele vai até o fundo dos infernos, e ele toma a chave da morte, e ele restaura o poder sobre a morte, e ele agora diz, ninguém mais vai ser escravo, nem a morte vai poder prender o homem, nem a morte, porque a partir do momento que ele morre e ele está em Cristo Jesus, ele passa da morte para a vida, é vida eterna.
Então, nessa história de Deus, a plenitude dos tempos entrega para nós algo. Está nos ensinando que quando a gente tem o domínio das coisas, irmãos, o que é poderoso nessa história, que quando Deus trabalha conosco, não é porque a gente está pronto, mas Ele decidiu trabalhar conosco. Ele decidiu trabalhar em nós. Ele decidiu. Na nossa agenda humana tem um plano, mas na agenda de Deus tem outro plano, e essa agenda de Deus é o que importa. Porque no final da nossa agenda vai ter dor, frustração, erros, mas na agenda de Deus Ele sempre vai te colocar no melhor, ainda que você não entenda no momento, ainda que pareça não fazer sentido. E algumas coisas, irmãos, eu gostaria de ter respostas para a agenda de Deus nessa terra, mas algumas coisas eu acredito no que Isabel falou. Deus não me curou para essa terra, mas me curou para a eternidade. Tem coisas que a gente vai entender só na eternidade. E eu te pergunto, na sua vida, quem é o ponto focal? Cristo ou seu salário? Quem que é o ponto principal na sua vida? Cristo ou suas próprias expectativas? Quem é o ponto focal na sua vida? Cristo ou a pressão das pessoas? Seus desejos carnais, quem é o ponto focal? Irmãos, porque a gente cria projetos, a gente decide o caminho, e a gente só depois pergunta para Deus: Deus, o Senhor pode abençoar isso? E muitas vezes a gente vive uma agenda invertida. Deus entra no meu script e faz da minha vontade. Por isso Provérbios capítulo 3, versículo 6 diz assim: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele vai endireitar as suas veredas. Ele. Irmãos, nós não vamos conseguir endireitar o que nós criamos. Nós não vamos conseguir endireitar a confusão que nós criamos. Mas quando você apresenta o seu caminho ao Senhor, ainda que você erre no meio do caminho, Ele vai lá e Ele endireita. Eu conheço teu coração, Márcio, está indo para um caminho errado. Foi isso que Deus fez com Adão. Ele diz: Adão, você errou, mas eu sei quem você é meu filho. Eu criei vocês. O inimigo te enganou, parece que tudo se rompeu. O inimigo te destruiu e parece que não há mais solução, mas eu tenho uma intervenção, Adão. E eu vou continuar uma história que só vai fazer sentido quando a plenitude dos tempos chegar. Irmãos, essa é uma palavra de esperança para nós. Quando a gente sabe que nós pertencemos a Deus, mesmo quando a gente erra e parece que tudo foi quebrado, arrebentado, destruído, Deus não destrói os planos dele para conosco. Ele sempre prepara um novo. Ele sempre prepara algo para começar de novo. Por isso o evangelho não é romantismo, é posicionamento. Por isso algumas pessoas vão viver uma vida de evangelho cheia de emoção. Se a música está boa, eu sinto Deus. Na verdade, nós deveríamos vir para a igreja pensando assim: eu não estou indo porque a música é boa, porque o telão é bom, porque tem ar-condicionado, ou porque não tem ar-condicionado, porque eu vou à igreja porque eu tenho um culto a dar ao meu Deus, porque Ele é digno, porque o que eu perdi no meu jardim, Ele reconquistou no jardim do túmulo. O que eu perdi no momento de tranquilidade, Ele reconquistou no momento de maior dor. A outra coisa que eu vejo é que muitas vezes, na agenda de Deus, nós tentamos criar os nossos bezerros de ouro. E há um risco de nós criarmos nossos bezerros de ouro. Você sabe a história, durante toda a agenda de Deus, o homem sempre está fugindo de relacionamento mais íntimo com Deus.
Deus queria ter um relacionamento com o homem, então ele chama Moisés, ele diz: traga o meu povo, eu quero ter comunhão com ele. Mas o homem teve medo de ter comunhão com Deus. E quando Moisés subiu ao monte, e Moisés estava demorando lá no monte, o povo não teve paciência de esperar. Gente, é tão fácil a gente não ter paciência de esperar a agenda de Deus. Porque Deus promete no início da humanidade: um dia virá a plenitude do tempo. Anos, centenas de anos, milhares de anos, até a plenitude chegar, até Cristo vir. Cristo promete: vocês têm o Espírito do Filho dentro de vocês. Vocês são herdeiros com Cristo. Pastor Oca aqui no momento das ofertas, ele disse assim: vocês estão entendendo que vocês precisam se posicionar como herdeiros? Hoje vocês cantaram: Cristo, beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo. E depois vocês cantaram: tudo que eu tenho é teu, Cristo, tudo que eu sou é teu, Filho, meu, por tudo. Que verdade poderosa. Que verdade poderosa. Mas será que a vivência é poderosa? Será que a espera é poderosa? Será que enquanto você aguarda, tudo isso está acontecendo em você? Irmãos, o que é interessante é que quando o povo de Israel percebeu que Moisés estava demorando, eles decidiram: tragam os seus brincos, tragam os seus ouros, e nós vamos construir um bezerro, porque vai ser mais fácil para a gente poder adorar. E o mais triste é que um sacerdote, Arão, irmão de Moisés, um homem que estava ali junto com Moisés, ele cede à pressão do povo, e ele constrói o bezerro de ouro. Quando Moisés desce do monte, ele diz: não acredito que vocês estão fazendo isso. Vocês não souberam esperar um tempo. Vocês não souberam aguardar uma estação. Vocês não tiveram paciência na agenda de Deus. Eu preguei na primeira mensagem sobre ser inabalável na espera. Irmãos, tem momentos que a gente, na nossa jornada, vai criando os nossos próprios bezerros de ouro. Por isso, solte o que Deus já abandonou. Solte o que Deus não tem mais para você. O maior inimigo da agenda nova de Deus é o seu apego ao que funcionou, ao que era bom lá atrás, ao que funcionou ontem. Quando Israel constrói esse bezerro de ouro, não é que ele estava querendo um outro Deus. Não é que ele estava dizendo: não, eu quero um outro Deus. É porque ele queria um método que fosse familiar, fácil dele conduzir. Porque ele tinha percebido que na agenda de Deus, do jeito que Deus estava se mostrando para ele, ele não tinha o controle. E muitas vezes nós fazemos isso: Senhor, não, eu te amo, eu te sigo, mas essa área aqui, eu não posso deixar o Senhor governar. Eu tenho controle disso. E muitos irmãos hoje, muitos crentes hoje, estão presos a bezerros modernos de 2025, 26. Você está vivendo talvez uma rotina que é bem ultrapassada. Você está vivendo métodos que já não funcionam mais. Como você criou o seu filho, eu tenho falado isso lá em casa. Como eu criei o Mateus, eu não tenho como criar o Murilo. Eu não posso colocar a mesma coisa que eu fiz com o Mateus com o Murilo, porque são pessoas diferentes, em estações diferentes, com comportamentos diferentes. Ontem nós estávamos voltando de lá, a gente viu, e só uma curiosidade, mas muitos anos atrás nós tínhamos algumas posturas, porque nós tínhamos mais um evangelho religioso do que um evangelho da Bíblia. Mas me lembro quanto a gente condenou a comemoração do Natal anos atrás, porque toda a igreja no Brasil ficou uma febre
que Natal era coisa do diabo, coisa do inimigo, que você não podia decorar sua casa, que você não podia, a árvore era coisa de Nimrod, e a gente ouviu tudo isso, porque um homem, um movimento se espalhou pelo Brasil, essa coisa. Então você parecia que não era espiritual se você não cumprisse essas coisas, e eu confesso que assim, fazia muito sentido para a época, porque tinha pouca Bíblia também. Mas quando você vai entrando profundo em algumas coisas, você percebe, gente, o homem gosta de bezerros de ouro, o homem gosta de estabelecer religiosidade, o homem gosta de colocar algumas coisas do pode e não pode. E a gente estava voltando de Florianópolis dizendo assim, meu Deus, a Nani disse, eu não tenho uma foto de Natal, porque todas que eu tinha me fizeram rasgar e colocar no fogo. E eu conheço outras pessoas que a gente pregou a mensagem, elas também não têm um pastor, mas você que pregou sobre isso. Existem métodos, nós não mudamos princípios, nós precisamos estar apegados a valores eternos, e não a métodos humanos e nem mensagens humanas. E é por isso que eu tenho dito a essa igreja, gente, mesmo que eu venha trazer o apóstolo Paulo disse isso, ele disse, mesmo que um anjo vier pregar outro evangelho, se não for o evangelho de Cristo, não creiam. Mesmo que o pastor de vocês venha dizer, gente, é isso, é aquilo, se não tiver, não tem Bíblia, não está na Bíblia, e é claro, tem coisas da teologia que você escolhe, você decide crer nisso ou não. Por exemplo, nós temos, a nossa teologia é a teologia da restauração, nós cremos que Deus está restaurando o movimento do Espírito, mas também restaurando o poder da palavra, e essas duas coisas juntas são fortes. Nós não acreditamos na predestinação, nós somos do livre-arbítrio. Por quê? Porque são escolhas, mas isso não leva para o céu, é apenas escolha de teologia. Mas quando você está numa igreja, essas coisas acabam sendo importantes. Mas muitas pessoas criam bezerros de ouro e tornam isso mais poderoso que o evangelho, ao ponto dessas coisas se tornarem motivo de briga e discussão. Irmãos, existem coisas que não funcionam mais. Existem ritmos que antes te edificavam, mas hoje te adoecem. Existem coisas que você vivia no estilo de vida que não tem mais graça, é coisa do passado, só tem culpa, tanto nas questões de pecado, que antes você fazia e não tinha mais peso, mas agora não. Mas também tinha coisas de religião, profundamente religiosas, que você vivia e ela não cabe mais. Porque, irmãos, quando você se apega a essas coisas, mesmo depois que Deus saiu delas, isso vira idolatria. E é por isso que muitas pessoas colocam ídolos no seu coração. É difícil quando você está debaixo de um espírito de idolatria, que você só consegue ver Deus através daquilo. Eu canso de receber mensagens no meu Instagram dizendo assim, pastor, tinha que fazer isso na igreja, porque lembra quando fazíamos lá atrás e como isso era bom? Eu recebo no Instagram, e eu tenho uma equipe que responde o meu Instagram, mas algumas pessoas mandam várias mensagens dizendo, pastor, tem que cantar música antiga da igreja, porque só canta música nova, e as músicas antigas que fazia a gente sentir Deus de verdade. Irmãos, tem coisas que a gente se apega àquilo que está no passado e a gente coloca como idolatria. A gente só consegue ouvir Deus desse jeito, daquele jeito. Na agenda de Deus, quando a gente está pensando em algo que Deus está construindo, e até na nossa empresa, às vezes tem coisas que já ficou para trás, é ultrapassado, e a gente está agarrado àquilo, a gente está segurando naquilo. Tem coisas na nossa vida pessoal que Deus diz, ei, muda, não dá mais, e a gente está agarrado àquilo. O que você está tão apegado que Deus não pode fazer uma coisa nova? Irmãos, lembra quando Jesus veio, a plenitude dos tempos chegou?
Os fariseus não compreenderam que na agenda de Deus ele estava manifestando o Filho. E o que os fariseus fizeram, eles falaram: não, não, você está quebrando a lei. Não, não, você está desrespeitando as leis de Moisés. E eles não perceberam que Deus estava fazendo algo novo. E eles não viram Cristo. Eles não viram Jesus. Isaías capítulo 43, versículo 19, diz assim: vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem, porque até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Irmãos, quando Deus começa a fazer uma coisa nova, Ele pega e transforma o deserto em um riacho. Ele faz algo novo. Sabe o que isso significa? O fato de ter dado certo ontem não significa que é a vontade de Deus para hoje. Irmãos, o que eu mais temo nessa igreja é não entender a agenda de Deus, o movimento de Deus e discernir os tempos de Deus. Eu chamei os pastores, essa mensagem foi uma mensagem que durante a oração na terça-feira eu estava reunido na quarta eu estava reunido com os pastores. E eu comecei a compartilhar todas essas verdades que estou compartilhando com vocês, com os pastores, no nível pastoral. E eu disse para eles, eu falei: gente, nós não podemos ficar apegados a métodos. Nós não podemos ficar apegados ao passado. Deus pode quebrar a hora que Ele quiser os nossos processos. Não tem nada nessa igreja que seja um bezerro de ouro. A hora que Ele quer mudar, Ele vai mudar, porque Ele governa a igreja. Ele governa essa casa. Irmãos, eu não quero ser um fariseu que Cristo está agindo e de repente está dizendo: não vamos mudar porque é assim, porque é daquele jeito. Eu quero sentir o que Deus está falando conosco. Sabe, irmãos, o que pode ser um bezerro de ouro? Talvez aquele hábito passado, aquela rotina, aquela postura que não produz mais vida para você. Não está produzindo mais vida. Tudo que você está vivendo é um estilo de vida que é vazio. Eu contei para vocês algumas semanas que eu sempre leio a Bíblia. Estou há uns 3 anos lendo a Bíblia aqui no iPad, porque eu procuro então do grego, do hebraico, porque o aplicativo é fácil. Então eu estou fazendo minha leitura semanal desse jeito, mas eu senti que eu estava começando a ficar familiarizado com aquilo. Eu não sei, tinha alguma coisa que não estava mais me preenchendo. E eu fiz o quê? Eu voltei para a minha Bíblia de papel. Voltei para a minha Bíblia. Puxa, quanta coisa linda Deus fez. E essa semana eu estava lendo o livro de Jeremias, ou Ezequiel, não me lembro. E de repente eu chego num momento em que eu anotei na Bíblia de papel em 2018. E eu coloquei assim, ó: essa é a palavra que Deus deu quando o Mateus, que estava estudando lá em Kansas, Mateus estava numa crise, pensando se voltava para o Brasil ou não. E eu fui buscar o Senhor e eu recebi uma palavra do Senhor, dizendo: traga ele de volta. Ele virá e eu abençoarei aqui. Ele vai passar por uma jornada difícil, eu já sabia, não tinha ideia do que ele ia passar, mas Deus já tinha preparado tudo e eu não tinha entendido, porque essa palavra só fez sentido agora. E eu estava lendo aquilo e ele vai passar por um momento difícil, mas eu vou restaurar todas as coisas. Mas eu só peguei a primeira palavra. Deus falou comigo que o Mateus deve voltar de Kansas 2018. Eu mandei essa mensagem para ele. Falei: filho, olha o que Deus falou quando você estava lá em 2018. Ele me devolveu a mensagem dizendo assim: nossa, pai, como é bom ter história com Deus. Sabe, irmãos, não é ter Bíblia de papel ou ter Bíblia no iPad, no digital. A questão é que muitas vezes nós precisamos quebrar algumas rotinas que nós nos familiarizamos com elas. Se você quer estar ouvindo a Deus e mantendo o propósito de Deus, quebre algumas rotinas. O próprio Cristo veio para quebrar a rotina da lei. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: vocês já não são mais escravos da lei, vocês são filhos de Deus. E agora vocês podem dizer não mais
Deus Todo-Poderoso. Não é como os judeus que para falar o nome de Deus, eles não podem nem escrever o nome de Deus. Hoje nós cantamos Yahvé, porque é o que mais se parece com o nome de Deus do judeu, mas o judeu, ele tem 4 letras para falar o nome de Deus, e eles não podem falar, porque é tão respeitoso, e Deus é tudo isso. É bonito a forma com que eles enxergam o Deus eterno, mas o Filho, que entrou na agenda de Deus, nos prometeu algo. Ele diz: não, vocês não vão precisar chamar de Yahvé, Todo-Poderoso, o El Shaddai. Não, vocês vão chamá-lo de Abba, Paizinho. Paizinho. Por quê? Porque vai ser restaurado o que era no início, o propósito do início, que Deus descia para conversar com seus filhinhos. Sabe, irmãos, na agenda de Deus, o que nos torna inabaláveis é quando nós temos apego, mas sem tornar aquilo uma idolatria. Porque um apego sem discernimento, qualquer coisa na vida, apego sem discernimento acaba se tornando um atraso espiritual. E por último, eu quero falar com vocês sobre a gente ter um foco eterno. A gente vai olhar para aquilo que Deus tem. Irmãos, o que a fornalha que nós falamos aqui não consegue queimar na sua vida? Eu encerro com essa pergunta. E eu não quero colocar vocês num ambiente espiritual do qual vocês não conseguem entregar para Cristo. Pelo contrário, eu estou dizendo para vocês, vocês vão falhar. Jovens que estão aqui, vocês vão falhar. Marido que está aqui, você vai falhar. Esposa, você vai falhar. Filhos, vocês falharão com seus pais. Mas, irmãos, eu quero te dizer, o que quando passar pelo fogo não vai se queimar? Quando termina o meu domingo, a minha segunda é a folga. Geralmente na segunda eu tento acordar um pouquinho mais tarde, apesar de estar ficando velho e eu não consigo mais dormir até tão mais tarde, mas eu tento ficar um pouquinho mais na cama. Eu vou para a academia mais tarde. Geralmente a nossa rotina é ir para a academia às 6 horas, 6:30 da manhã. Eu vou para a academia um pouquinho mais tarde. Eu tenho tempo para almoçar com a minha esposa, meu filho passa o dia na faculdade, eu tenho tempo para resolver as nossas coisas. É o nosso domingo, mas um domingo muito chato, porque todo mundo está trabalhando e só a gente está de folga. Nosso domingo não existe a gente está fazendo esse ano 25 anos de ministério pastoral, e eu estou fazendo 50 anos de vida. Eu estou numa crise pensando, Senhor, o que eu estou fazendo com a metade da minha vida, se eu vou viver até 100 em nome de Jesus? O que eu estou fazendo? É inabalável? O que hoje, se passar pelo fogo, vai queimar porque se tornou idolatria, bezerro de ouro? E eu fico pensando, irmãos, que tem coisas que, quando as crianças eram pequenos, toda segunda-feira a gente fazia algo com eles, que era sair com eles para mostrar que a vida de igreja não é uma vida chata, porque eles nunca tiveram domingo. Meus filhos cresceram sem ter domingo. Todo mundo saía, passeava no domingo. Meus filhos não. Filho de pastor não tem domingo. Na segunda-feira eles iam para a escola, mas a gente sempre à noite tentava dizer, família é importante, nós vamos comer juntos. A Naine cozinhava alguma coisa, ou quando tinha dinheiro ia para o shopping, ia para o cinema. Mas a gente sempre fazia alguma coisa na segunda-feira. Existem coisas que a gente vai construindo na nossa história, que vai estabelecer que quando passar pelo fogo, que tipo de família você está construindo. Que tipo de fé você está construindo? Que tipo de tempo você está dando para a sua casa?
Que tipo de casamento você está construindo? E sabe o que nós queremos fazer? Nós queremos mostrar para os outros uma coisa que o fogo queima. Tem coisas que nós mostramos para o Instagram que não tem consistência para passar pelo fogo. E tem coisas que a gente espera viver que não tem consistência para passar pelo fogo. E às vezes a gente está construindo coisas, irmãos, e eu quero que você guarde o teu coração para isso, que é muito raso, não é profundo. Uma das coisas mais poderosas nessa casa, na fé cristã, que a gente tem pregado, que não é falar para você, você vai ser próspero, e nem você vai ter conforto, e nem que você vai ter uma vida sem dor. Mas o objetivo da mensagem que eu quero pregar nessa casa é construir para você, com você, junto com você, uma alma que vai passar pela fornalha e a fornalha não vai queimar. Uma família que você vai ter filhos que vão errar, que vão falhar, que vão ter seus desejos da juventude, que vão ter suas quedas, mas que eles têm base. Teu casamento vai passar por um vendaval, e mesmo assim, você vai dizer, não, tem base. A tua fé vai ser testada, e você vai dizer, tem base. Senhor, se passar pelo fogo, não será queimada. Sabe, irmãos, uma alma inabalável não nasce do palco. Uma fé inabalável não nasce de um culto de domingo. Existem coisas que o Senhor faz em nós, que não nascem nos ambientes grandiosos. Aqui você recebe a palavra, você ouve o teu pastor, mas e quando o teu pastor não está? E quando você recebe a mensagem de outro pastor, você sai daqui dizendo assim, eu gosto é quando o pastor Márcio está pregando. Você pode até gostar, mas a palavra é poderosa, mesmo que seja numa igrejinha, e não estou no diminutivo, estou apenas dizendo pelo tamanho, e não quero ser depreciativo, mas mesmo que seja numa igreja sem telão, com uma senhora de 86 anos, mesmo que seja numa igreja tecnológica, mesmo que seja com um pastor sênior ou com outro pastor, irmãos, na verdade o que importa é a palavra que está sendo pregada, e o coração que está recebendo isso. O que está no teu coração? Por isso eu quero dar alguns conselhos para vocês e eu encerro com isso. Tenha uma vida devocional. Tenha uma vida devocional sincera para com Deus. Abra sua Bíblia. Compartilhe vida no teu GC. Coisa mais linda nós tivemos no nosso GC semana passada. Eles compartilhando coisas de Gálatas, de Efésios. Eu disse, Deus, isso é uma riqueza. GC não é para discutir teologia. GC é para dizer que na vida prática o Evangelho é para você. Tenha uma vida de leitura da palavra. Anote na sua Bíblia, escreva histórias. Entra na agenda de Deus. Homens, por favor, vocês construam histórias com Deus. Não é só uma mulher que pode construir história com Deus. Um homem tem que ter história com Deus, memoriais para com Deus. O tempo passa muito rápido. Confronte a sua alma. Confronte suas intenções. Não deixe o inimigo tomar parte daquilo que Deus entregou para você. Não deixe. Olhe para a sua casa. Irmão, se for necessário abrir mão de coisas para cuidar da sua família, para cuidar da sua fé, para cuidar da sua espiritualidade, para cuidar da sua santidade. Tiver que abrir mão de amigos, tiver que abrir mão de agenda, tiver que abrir mão de tempo, tiver que abrir mão até de ministério na igreja, para você estar mais tempo com a sua família em algumas estações, faz isso. Faz isso, entra na agenda de Deus. Tem momentos que você precisa dar mais tempo. Tem momentos que você precisa estar mais junto. Tem estações que você não pode aliviar
o lugar de leitura, de oração, de jejum. E é por isso, irmãos, tenha obediência simples. Eu aconselho você, obedeça de forma simples. Não queira criar uma vida espiritual da qual você não dá conta. Seja simples. Trabalhe no pouco. Irmãos, é isso que o apóstolo Paulo disse em Gálatas 4:6. Ele disse: porque sois filhos, vocês são filhos, e Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. O herdeiro, ele não vai viver por emoção. O herdeiro, irmãos, ele vive por convicção. Eu tenho essa herança. Eu tenho essa herança. Um herdeiro, ele sabe: eu estou nas mãos de Deus. Eu estou nas mãos do meu Senhor. E isso sustenta ele até quando ele faz renúncias difíceis. Até quando ele está no meio de perseguições. 1 Coríntios 15:58 diz assim: portanto, amados irmãos da vida plena, mantenham-se firmes, e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Não será inútil. Nada que vocês fazem, nenhuma oração de manhã, nenhuma oração de madrugada, nenhum jejum, nenhum tempo livre que você passa com seus filhos, com sua família, nenhum cuidado que você tem com a sua esposa, nada que você tenha que você investe na casa de Deus, recursos e tempo, nada é inútil. No final das contas, a agenda de Deus tem você bem no meio dela, dizendo: agora você está construindo agora o meu plano para você. E a minha pergunta é: vai ser inabalável até o dia que Jesus voltar? Irmãos, alguns de vocês interpretaram essa palavra de um jeito, porque o Espírito Santo está soprando no teu coração de alguma forma. Mas todos nós temos um lugar nessa palavra para consagrar ao Senhor. E eu quero consagrar ao Senhor num tempo de oração com vocês. O que você quer consagrar ao Senhor? Vamos nos colocar em pé enquanto a nossa equipe vai. Acho que nós estamos um pouquinho atrasados, mas vamos pegar mais uns 3 minutinhos. Abra suas mãos. Abra suas mãos. Você vai entregar uma oração para o Senhor. O que você ouviu hoje do Senhor que você quer entregar para Ele? Talvez seja o que passa pelo fogo. Talvez aquilo que passa pelo fogo e você sabe, vai queimar, porque não está sólido. Então, uma entrega, um compromisso com Deus, não sei. Só ora ao Senhor. Faz sua oração. Depois você canta, mas agora ore. Fala: Senhor, eu estou analisando essa palavra, e é isso que eu quero consagrar ao Senhor. Fala, meu Pai, fala com eles, Senhor. Coloca o Espírito do Filho neles. Coloca o Espírito do Filho neles, Senhor. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro. Tudo é teu, tudo que eu tenho é teu. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro. Tudo é teu. Se você está com alguém da sua família aí, se junte a eles. Vamos orar juntos nessa manhã. Pai, nós oramos, apesar de prestarmos contas de forma individual, o Senhor nos cercou de pessoas para andarmos juntos. Pai, eu oro nesse momento, toca agora essas famílias, toca, Senhor, essa casa. Senhor, que nós possamos ouvir a voz do Senhor e construir aquilo que o Senhor tem na agenda do Senhor para nós. Pai, abençoa o teu povo em nome de Jesus. E quem crê diz amém, amém e amém. Irmãos, Deus abençoe tua semana. Vão com Deus, abençoados em nome de Jesus. Uma boa semana a todos.